E aí, tudo certo? Hoje o papo é sobre um dos símbolos mais poderosos e, olha, mais complexos que existem, o da mãe. Uma figura que vai da mitologia antiga até a psicologia moderna e que carrega um monte de significados profundos. E o mais doido, significados que são totalmente contraditórios. Bora mergulhar nesse universo para entender melhor essa história. Para a gente conseguir desvendar essa complexidade toda, separei nossa conversa em 4 momentos. Primeiro, a gente vai olhar para a Mãe Universal. Depois, a gente entra na face dupla desse símbolo, a parte da luz e da sombra. Em seguida, vamos comparar como a divindade é vista como um fato ou como um símbolo. E para fechar, a gente mergulha no arquétipo, lá dentro da nossa mente. Então, vamos começar pelo começo, pela base de tudo. A mãe como o grande símbolo da vida em si. Uma ideia que, vamos combinar, atravessa todas as culturas e está aí, há milênios. Olha que sensacional essa citação. Ela pega bem no ponto. Não é por acaso que em francês mãe, que se fala mère, e mar, que é mère, soam iguaizinhos. Porque a ideia por trás é a mesma, entende? Os dois são o lugar de onde a vida surge, o receptáculo, a matriz original de tudo. E essa conexão vai além. Ela se espalha para os grandes elementos da natureza. A terra, que nos alimenta, e o mar, de onde a vida literalmente emergiu, são as primeiras e talvez as maiores representações do corpo materno. São a origem, o grande berço de tudo que existe. E é claro que essa ideia não ficou só no campo abstrato, Ela ganhou forma, virou deusa, e deusas poderosíssimas no mundo todo. Pensa só, Gaia e Reia na Grécia, Ísis no Egito, passando por Kali na Índia. A figura da grande mãe, a deusa da fertilidade, é uma constante. Isso só mostra o quanto esse símbolo é universal e, mais do que isso, primordial. Bom, até agora tudo parece muito bonito, A mãe como a grande criadora. Só que é aqui que a conversa fica mais interessante. Porque esse símbolo é muito mais do que só criação e nutrição. Ele tem uma dualidade poderosa, um lado de luz e um lado de sombra. E aqui está um paradoxo que é fascinante. O mesmo símbolo que representa o começo da vida é o que representa o fim dela também. Se a gente nasce saindo do ventre da mãe, a gente morre e volta para a terra-mãe. Vida e morte, sabe, estão totalmente conectadas nesse mesmo arquétipo. E essa dualidade se manifesta de um jeito muito claro. De um lado, a gente tem a mãe como o abrigo protetor, a fonte de segurança, de calor, de alimento, tudo de bom. Do outro lado, porém, existe o risco da opressão, da mãe devoradora, aquela que sufoca, que controla demais, que não deixa crescer. É quando a generosidade vira uma armadilha. Agora, vamos dar uma olhada em como essa complexidade toda aparece no campo da religião. E para isso, vamos comparar 2 visões bem diferentes sobre a Mãe Divina, a visão cristã e a visão hindu. No cristianismo, a abordagem é bem específica. A Virgem Maria não é vista como um símbolo da fertilidade ou do princípio feminino, por exemplo. Para o dogma cristão, ela é uma pessoa real, uma figura histórica que é peça central para a fé na encarnação de Cristo. É um fato, não uma metáfora. E essa tabela aqui no slide deixa a diferença bem nítida. De um lado, na teologia cristã, tudo começa com um fato histórico, uma pessoa de carne e osso. Já do outro lado, na teologia hindu, a Mãe Divina é um símbolo puro, um conceito que expressa o princípio feminino universal. A origem de uma é uma pessoa, a da outra, uma noção. Isso leva a gente para uma pergunta que, parece não fazer sentido. No hinduísmo, uma das representações mais fortes da Mãe Divina é Kali, uma deusa de aparência terrível que dança em cima de um cadáver. Ué, como assim? Como uma figura dessas pode simbolizar a Mãe Divina? A resposta é que Kali representa a vida na sua totalidade, sem filtro nenhum. Ela não é um símbolo de maldade, mas sim da força vital universal no seu ciclo completo, a criação, a manutenção e, claro, a destruição. Ela é a natureza na sua forma mais crua, mais selvagem. E para a gente fechar nosso papo, vamos trazer toda essa discussão aqui para dentro, para o campo da psicologia. Como é que a análise moderna interpreta esse símbolo tão poderoso? A resposta está numa palavrinha: arquétipo. Falando de um jeito simples, o arquétipo da mãe é a primeira forma que a nossa experiência com o inconsciente toma. É como se fosse um molde fundamental que já existe na nossa mente e que estrutura a nossa relação com tudo aquilo que é instintivo e maior do que nós mesmos. E assim como o símbolo, o arquétipo também tem 2 faces. O lado construtivo é a fonte dos nossos instintos, da nossa criatividade. Mas o lado destrutivo é a mãe devoradora psicológica.
aquela força do inconsciente que, se a gente não souber lidar, pode se virar contra a gente e paralisar nosso desenvolvimento. Então, no final das contas, o ponto principal é esse. O símbolo da mãe, com a sua luz e a sua sombra, não é uma relíquia do passado. Ele continua super vivo na nossa cultura e dentro da nossa própria mente. E isso deixa a gente com uma pergunta final para pensar. De que maneiras essas duas faces, a criadora e a devoradora, se manifestam no mundo de hoje?